polícia se surpreende ao abordar um caminhão com uma carga de geladeiras. Era disfarce. No meio, o caminhoneiro levava 2 toneladas de maconha para Brasília. E a ousadia de 2 homens presos por estelionato que ainda tentam subornar o delegado para se livrarem da prisão. Ainda é grave o estado de saúde do cantor sertanejo Cauã, da dupla Kleber e Cauã. Ele está na UTI com 70% do pulmão comprometido. Pirenópolis recebe bem mais turistas do que o previsto e a prefeitura diz que vai reforçar a fiscalização para o próximo fim de semana. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. Vem com a gente, o Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, você que está chegando. Olha, 2 homens foram presos em Jaraguá por suspeita de estelionato. E quando eles chegaram à delegacia, tentaram subornar o delegado para se livrarem da prisão. Vamos para Anápolis saber detalhes dessa história com o Bruno Mendes. Que ousadia, hein, Bruno? Boa noite. Uma boa noite para você, Thaís, para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. Que ousadia, viu? Esses 2 homens são do estado do Ceará, estavam morando no Distrito Federal e resolveram aprontar em Jaraguá. De acordo com a polícia, os agentes que estavam durante o plantão nesse final de semana receberam uma ligação de alguém que viu a dupla em atitude suspeita dentro de uma agência bancária na cidade. Os policiais então foram ao local e prenderam os 2 homens. Eles estavam com vários cartões bancários em nome de outras pessoas. Essa dupla então foi levada para a delegacia e aí começa essa história inusitada. Eles fizeram questão de falar diretamente, pessoalmente com o delegado. O delegado então recebeu os 2 e durante a conversa, acredite, eles tentaram subornar o delegado, oferecendo uma quantia de R$10 mil para que aquela história fosse esquecida. Só que o delegado, inclusive, gravou essa conversa e depois prendeu os homens. Vamos assistir um trecho do vídeo. Se tivesse como a gente resolver e ajeitar, se a gente pudesse ajeitar alguma coisa para o senhor, entendeu? Para você. Com dinheiro, assim. Uma comparação, se advogado, não sei se fosse o caso de aplicar uma fiança, talvez fosse uma despesa com uns 10 mil, talvez, né? Vocês são presos em flagrante na corrupção ativa. Foi pior para os 2. Eles foram levados para o presídio. Até a tarde dessa segunda-feira, nenhum advogado se apresentou como defensor desses 2 homens. Além do estelionato, eles vão responder agora por corrupção passiva, Thaís. Se deram mal, hein, Bruno? Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E agora a gente vai conversar com a Aline Braga, de Catalão, porque por lá um policial militar foi preso por suspeita de participar de uma organização criminosa e também por tortura. É isso mesmo, Aline? Boa noite, bem-vinda. Oi, obrigada, Thaís. Isso é verdade, viu? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse policial trabalha em Goiânia, ele tem 42 anos e estava de folga. Ele e outros 2 policiais de Brasília, que são aposentados, eles vieram até Ipameri para reaver uma carga que tinha sido roubada lá no Distrito Federal. Só que eles estavam sem farda, sem a viatura e sem nenhum mandado expedido pela Justiça. De acordo com o delegado que comanda as investigações, os 3 usaram bastante violência, eles torturaram e agrediram um comerciante e o funcionário desse comerciante, porque eles acreditam que esses 2 homens estariam envolvidos no roubo da carga. A polícia militar foi acionada e levou todo mundo para a delegacia. O delegado que estava de plantão resolveu prender o comerciante por receptação, o policial militar da ativa e os outros 2 que são aposentados também foram detidos por tortura e formação de quadrilha. A PM Goiânia informou que o policial está detido lá na capital e está aguardando as investigações. Os outros 2 policiais aposentados estão presos na cadeia de Ipameri, viu, Thaís? Que absurdo, hein, Aline? Obrigada pelas suas informações. Quem está ali do lado da lei, a gente nem imagina que vai tomar uma atitude como essa. Agora são 7h19, 7h20, e uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu cerca de 2 toneladas de maconha em Cocalzinho de Goiás. E sabe onde tudo isso estava escondido? O Marcos Moreira está ao vivo de Lusiânia e vai contar pra gente. É com você, boa noite.
Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Thaís, sabe onde estava essa droga? Escondida dentro de geladeiras velhas, geladeiras usadas, viu? E essas geladeiras estavam sendo transportadas aí na carroceria de um caminhão que trafegava na BR-414, ali no perímetro urbano do município de Cocalzinho de Goiás, cidade que fica mais ou menos 130 quilômetros da capital Goiânia. Essa abordagem foi feita em uma operação em conjunto da Polícia Civil do Distrito Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, que chegaram aí, encontraram essa carga e depois descobriram toda essa quantidade, que seria mais ou menos cerca de 2 toneladas. O motorista foi preso, obviamente, né? E só que ele tinha já passagens pela polícia por tráfico de drogas. E essa abordagem só foi possível graças ao serviço de inteligência da polícia. E todo esse montante, viu, Thaís, resultaria para o mundo do crime, para o tráfico, cerca de 4 milhões de reais. Thaís Luquezzi. Obrigada, Marcos. Eles vão tentando ser cada vez mais criativos, mas a polícia está aí fazendo seu trabalho. 2 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na BR-080 entre Braslândia e Padre Bernardo. 2 veículos bateram de frente. Com o impacto, um carro saiu da pista e acabou pegando fogo. Esse carro cinza ficou com a frente destruída. O outro veículo saiu da pista e pegou fogo. O carro pegando fogo, cheio de gente lá dentro, meu Deus. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira na BR-080, trecho que liga a cidade de Padre Bernardo ao Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os 2 carros bateram de frente. O condutor do Fiat Uno, que está aqui sobre a pista, foi socorrido ao hospital, mas veio a óbito. Neste veículo verde estava um casal de idosos. Este policial militar, que estava de folga, ajudou no socorro às vítimas. De imediato desci do carro correndo, vi uma senhora que estava totalmente queimada, tirei ela de dentro do veículo, toda queimada. Tentamos fazer a retirada do seu esposo, que estava do lado, que era o condutor da Paraty, porém estava preso às ferragens. O motorista morreu no local. No carro cinza estava um soldado do Exército Brasileiro. As vítimas são todas moradoras de Padre Bernardo. A Polícia Militar Rodoviária não soube dizer as causas do acidente. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica aqui de Lusiânia esteve no local para identificar as causas da batida. O laudo deve ficar pronto em 10 dias. A mulher que foi socorrida do carro em chamas foi levada a um hospital em Brasília. Não conseguimos o estado de saúde dela. E 2 acidentes hoje cedo provocaram congestionamentos na BR-153, perto de Porangatu, no norte goiano. O primeiro acidente foi sobre a ponte do rio Canabrava e envolveu 2 caminhões e um carro de passeio. Um caminhoneiro morreu e o outro ficou gravemente ferido. O motorista do carro teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele não tinha habilitação. Cerca de 5 quilômetros adiante, um outro caminhão tombou. Os 2 acidentes deixaram a pista bem congestionada até o início da tarde. E a gente te conta agora que Anápolis continua enfrentando uma aceleração da Covid-19. Hoje, a cidade registra mais de 6.000 casos. O reflexo desse avanço é sentido na rede pública de saúde, que tem visto os números de internações aumentarem. No hospital de campanha de Anápolis, entra e sai de viaturas. Com mais gente precisando de leitos, a taxa de ocupação nas unidades públicas está subindo. Atualmente, gira em torno dos 60%. A alta demanda na rede privada influencia. O setor privado, ele realmente está realizando diariamente muitos atendimentos e muitas internações. Então, existe sim uma sobrecarga de atendimento na rede privada e que isso vai, consequentemente, ter um reflexo no serviço público também. Conforme última atualização no sistema da Prefeitura, 92 pessoas estão internadas e mais de 2.000 continuam doentes, sem poder sair de casa. A cidade contabiliza um total de 6.400 casos da Covid-19. O que preocupa agora é a velocidade em que os casos aumentam. Em apenas 7 dias, mais de 1.000 pessoas entraram na lista de infectados. Para as autoridades sanitárias, isso indica que a maior cidade do estado, fora da região metropolitana, ainda não chegou na fase mais aguda da doença, o chamado platô da pandemia.
Nesse momento nós estamos em fase acelerada de transmissão e os meios que a gente tem de reduzir o potencial de transmissão, higienização das mãos, utilização de máscara, são as principais ferramentas que nós temos para equalizar, para equacionar aí esse modo acelerado de transmissão. Para entender a dinâmica de contaminação, agentes de saúde voltaram às ruas e começaram um novo inquérito sorológico. O estudo, que mede o índice de infecção na cidade, deve ficar pronto até o final da semana. Outra estratégia é a testagem em massa, que foi prometida para começar nesta segunda-feira, mas acabou adiada. Iniciamos sim hoje o treinamento. Então no período da manhã aconteceu o treinamento de parte da equipe que vai trabalhar, então já foi realizado o treinamento de coleta. Agora à tarde está acontecendo o treinamento sobre sistemas e sobre o fluxo, para que provavelmente aí na quarta-feira já se inicie todo esse processo. E a gente lembra da força do 1, de cada um proteger o próximo e também a rede de saúde, porque há sinal de alerta também em Jataí. A ocupação dos leitos de UTI da rede pública de saúde por lá chegou a 90%. Nesse fim de semana, a gente vai conversar agora ao vivo com o Bruno Dourado, que tem mais detalhes dessa situação bem complicada por aí, hein, Bruno? Boa noite. Pois é, Thaís, situação preocupada, né? A justificativa é o grande aumento do número de casos, novos casos de Covid-19 nos últimos dias aqui na cidade, viu? Para se ter uma ideia, semana passada a Secretaria de Saúde de Jataí confirmou 558 novos casos da doença. Olha, com isso, 90% dos leitos da rede pública de saúde de Jataí estão ocupados e não para por aí, viu? Enfermarias também estão cheias, chegando a mais de 96% de ocupação. Vale lembrar que comércios, bares e restaurantes estão funcionando normalmente aqui em Jataí e, infelizmente, não é difícil ver aglomeração em várias partes da cidade. Segundo o último boletim divulgado, Jataí tem 2.347 casos da doença e 33 mortes confirmadas por Covid-19. Hoje foram distribuídas 600 senhas para novas testagens que devem ocorrer, Thaís, nos próximos dias. Volto com você. Alerta feito, Bruno. Obrigada. Boa noite. E atenção, você que precisa de algum serviço da Caixa Econômica Federal. A partir de amanhã tem mudança no atendimento. Quem vai trazer as informações para a gente é o Arildo Palermo, que está em Rio Verde. Arildo, vai diminuir o tempo de atendimento da Caixa? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Exatamente. A partir de amanhã, a Caixa passa a atender 1 hora a menos. As agências atendem aí 1 hora a menos. O horário de atendimento, que era das 8 da manhã até as 2 da tarde, passa agora para as 8 da manhã até a 1 da tarde. Olha só, a partir de amanhã também começa o pagamento em espécie de parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS, o número de inscrição social com o final 1, com o final número 1. Então essas pessoas, a partir de amanhã, vão receber também mais uma parcela do auxílio emergencial. A partir dessa terça-feira também tem pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em agosto que ainda não receberam. Quem tem direito a esse abono salarial são trabalhadores vinculados a empresas privadas que têm pelo menos 5 anos de inscrição no PIS e que também aí podem estar retirando esse valor a partir de amanhã. Então amanhã é esperado uma grande fila na frente dessa agência da Caixa. Lembrar para o pessoal de casa respeitar as medidas, de segurança sanitária, e todos serão atendidos chegando entre as 8 da manhã e a 1 da tarde. Thaís, volto com você. Obrigada pelas suas informações. É um tanto quanto incoerente. A gente mostra fila e vai mostrando que eles vão reduzir o horário de atendimento. A gente sabe o tanto que os bancários têm trabalhado com equipe reduzida, colocando a própria vida em risco. Mas e os bancos? Talvez não era a hora de aumentar a quantidade de funcionários, contratar gente extra para garantir que essas filas sejam diminuídas? A gente segue agora para um rápido intervalo e a seguir a movimentação em Pirenópolis no primeiro fim de semana do retorno do turismo, depois de quase 5 meses fechada. E a luta do cantor sertanejo Cauã contra a Covid-19 acende um alerta para os jovens. Quase metade dos casos graves de internações são de pacientes entre 20 e... A viagem de sabores continua.